A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos meus prezados irmãos. E estou iniciando hoje o que pretendo ser uma série de pregações referentes aos domingos que prego na igreja Vida Frutífera. E eu vou trazer hoje, agora no estúdio, sem a parte emocional que temos normalmente na igreja, mas pelo menos deixar para os que não estiveram presentes em nossos cultos a mensagem dominical. Essa pregação foi feita domingo 12 de julho de 2026. Como já disse, na Igreja Evangélica Vida Frutífera. E a mensagem é baseada no Salmo 13, Salmo de Davi, que coloquei como título Quando Deus Parece Ausente. Eu quero ler o texto com os irmãos e, em seguida, vou fazer uma oração para que Deus nos abençoe na meditação desse salmo. Diz assim Davi: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, pedimos da tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que esta mensagem, este Salmo de Davi, possa falar ao coração daqueles que estão ouvindo a tua mensagem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Em 585 a.C., houve uma batalha entre os medos e os lídios. O céu escureceu repentinamente. Estava acontecendo o que nós conhecemos hoje como eclipse solar total. Mas aqueles homens e batalhas, os medos e os lídios, eles nunca tinham conhecido esse fenômeno. Não tinham conhecimento científico, nem tinham, como nós, avisos de que iria acontecer uma eclipse. E quando aquilo aconteceu, eles acreditaram que o Sol havia sumido. E, apavorados, interromperam e abandonaram o campo de batalha. Davi tem um sentimento parecido. Ele está sofrendo uma terrível perseguição. Provavelmente, no tempo de Saul, Saul queria matá-lo e o perseguiu, e Davi viveu escondido
por longo tempo em cavernas, em montanhas, foi para os filisteus, ali também houve perseguição, e havia só no coração de Davi medo e fuga. E aqueles tempos foram tenebrosos. O sol tinha sumido. Deus desapareceu. Deus parecia ausente. Você já teve sentimento semelhante? Há momentos na nossa vida que o sol desaparece, tudo escurece e parece que Deus está ausente. Não se faz presente na nossa luta, na nossa agonia. Talvez nesse momento você esteja passando um período semelhante a esse de Davi. A escuridão bateu no teu dia. E só a dor, o sofrimento, o medo. E não há resposta da parte de Deus. E aqui, Davi, ele clama 4 vezes. Até quando te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma tendo tristeza? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi está dizendo, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando, Senhor, te esconderás de mim? Até quando, Senhor, eu vou ficar triste? Até quando, Senhor, o inimigo prevalecerá na minha vida? Essa situação não é incomum. Vivemos um tempo em que escutamos muitas mensagens. É de incentivo, é verdade, mas nos parece que o crente se transformou num super-herói invencível. E quando o crente como Davi se depara com a situação dura do dia a dia da vida, ele fica duplamente entristecido, porque por causa da sua própria situação e por causa da imagem que o crente deve ser invencível. A palavra de Deus nos traz a realidade. Essa realidade foi a realidade de Davi em certo período da sua vida. E também foi a realidade de outros servos de Deus que a Bíblia nos mostra.
Até quando te esquecerás de mim? Talvez você esteja com esta pergunta no coração. Sentimento de abandono. Deus me abandonou. Esse foi o sentimento de Jó também. Lá em Jó 30, no verso 20, ele diz: clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. O que Jó está dizendo é que Deus esqueceu dele. Davi clamou: até quando te esconderás de mim? Esse é um sentimento pior ainda. Um sentimento de desistir de procurar. Você já perdeu alguma coisa? Por exemplo, dentro de casa? Ou no ambiente de trabalho? E você procura, pede ajuda das pessoas que moram com você ou das pessoas que trabalham com você para achar aquilo que você perdeu. E depois de um longo tempo de procura, você não acha, até que chega uma hora que você desiste. É esse sentimento que está no coração de Davi. Até quando, Senhor, te esconderás de mim? Estou cansado de procurar. Esse sentimento foi o sentimento de Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 4, depois daquela grande vitória contra os profetas de Baal, em que Elias esperava que todo Israel se convertesse, e isso não aconteceu. Ele entrou em profunda depressão. E lá ele se dirige ao Senhor dizendo: ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O que ele está dizendo? Senhor, eu tentei, preguei a tua palavra, fiz a tua obra e não funcionou. Então, para mim chega, basta. Eu estou cansado, eu desisto. Me leva. Não sou melhor que os meus pais, não sou melhor que ninguém. Esse sentimento de desistir de procurar é um sentimento desesperador que leva muitos irmãos à depressão profunda. É isso que a palavra de Deus está nos expondo aqui. Eu gosto da palavra de Deus porque a palavra de Deus não é fantasia, ela trata com a realidade da vida. E mesmo um homem como Davi, mesmo um homem de Deus como Elias, eles pensaram em desistir. Esse sentimento passou no coração deles. Até quando eu vou ficar triste, Senhor? Esse sentimento que aquela fase nunca ia acabar. Às vezes, nós entramos numa fase tão triste, problemas, dificuldades, sentimentos ruins. É só tristeza no nosso coração.
Jeremias escreveu um livro inteiro de 5 capítulos, conhecido hoje como Lamentações de Jeremias. E lá no capítulo 3, no verso 18, ele diz assim: então disse eu, já pereceu a minha força, acabou a força. Você já se sentiu assim? Como também a minha esperança no Senhor. Olha que palavras fortes. Eu estou triste, tão triste, essa tristeza não acaba nunca. Deus se escondeu de mim, Deus me abandonou. Eu não tenho mais esperança no Senhor. Um grande profeta de Deus falou isso. Sentimentos não são vergonhosos. Eles devem ser colocados diante de Deus, como Jeremias colocou, como Jó colocou, como Elias colocou, como Davi está colocando nesse salmo. Não se envergonhe de se entristecer. O inimigo tenta nos derrubar. É o que disse Davi: até quando o inimigo prevalecerá? Sua perseguição, estou escondido em covos, fugitivo, errante. Não sei aonde me esconder, não sei o que fazer. O inimigo está prevalecendo. É um sentimento. Eu creio que esse é o pior sentimento que nós podemos ter, é o sentimento de impotência, quando eu chego à conclusão que não tem nada que eu possa fazer para mudar a situação. Davi estava se sentindo assim, impotente. O inimigo está prevalecendo. Eu não tenho exército, eu não tenho armas, eu não tenho homens. E agora tu te escondestes de mim, estás ausente. E eu nessa tristeza não tenho força. E o inimigo está prevalecendo, eu estou impotente contra essa situação. Foi o caso do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Os amonitas e os moabitas tinham se reunido para batalhar contra o rei Josafá em Jerusalém. Tinha levado outros povos vizinhos se juntando na batalha. Havia um grande exército se aproximando de Jerusalém, e o exército de Josafá era pequeno, fraco, despreparado, não tinha como enfrentar os inimigos que estavam se aproximando a galope. Você vive situações assim, o inimigo vem a galope e não dá mais nem para correr. E Josafá entra na presença de Deus e clama: ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a palavra. Não sabemos o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Lá em 2 Crônicas, ainda na continuação, depois da vitória que Deus dá para o povo de Israel, sem terem eles necessitado levantar uma espada, diz a palavra de Deus lá
Segunda Crônicas 20:26. E ao quarto dia se ajuntaram no vale de Beraca. Beraca é louvor, vale do louvor, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, Baraca, até o dia de hoje. Davi termina o Salmo 13 com os versículos 5 e 6 dizendo: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. O Salmo 13 termina exatamente onde a caminhada da fé precisa terminar. Não no peso das perguntas, mas na certeza da presença de Deus. Depois de 4 vezes perguntar até quando, Davi descobre que a resposta não está no tempo, mas no caráter de Deus. O Vale de Beraca, o Vale do Louvor, só existe porque alguém decidiu confiar antes de ver, cantar antes de sentir, agradecer antes de receber. Assim como o povo de Josafá louvou no quarto dia, Davi também escolhe louvar no final do seu salmo. Depois de questionar Deus por 4 vezes. A mudança não está nas circunstâncias. As circunstâncias continuaram a mesma. Mas no coração daquele que se rende à vontade divina. Quando Deus parece ausente, Ele está preparando o momento em que você vai perceber que nunca esteve sozinho. A ausência sentida não é abandono. É o silêncio que antecede a resposta. É o intervalo que prepara o milagre. É o espaço onde a fé cresce. Davi termina dizendo: eu confio na tua benignidade, porque Deus não muda. Meu coração se alegrará na tua salvação, porque Deus não falha. Cantarei ao Senhor, porque tem feito muito bem. Porque Deus sempre chega. E quando chega, Ele transforma tudo. Confie nisso, meu irmão, minha irmã. O Deus que parece ausente é o mesmo que está trabalhando em silêncio na sua vida. O teu vale de lágrimas se tornará no vale de Beraca, o vale do louvor. Comece louvando já. O coração que hoje pergunta até quando, amanhã cantará, como cantou Davi no final do seu salmo: o Senhor me fez muito bem. A ausência sentida se tornará presença celebrada. A dor de agora será testemunho, depois você vai usar isso como testemunho. E o silêncio de Deus agora será lembrado como um momento que Ele estava preparando a sua vitória. Que Deus te abençoe. Esse salmo é para aqueles que estão em Cristo se sentindo derrotados, tristes, abandonados. Faça como Davi. Chore, coloque na presença de Deus a tua angústia. Mas não esqueça de, no final, louvar a Deus, porque Ele vai operar e trazer vitória para a tua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar pela tua situação nesse momento, para que o teu choro se torne em alegria e que nesse momento
tua tristeza se torne em louvor. Senhor meu Deus, aqui encerramos esta meditação no Salmo de Davi, e muitos dos teus servos que nos ouvem estão passando situações semelhantes, Senhor. Tem misericórdia, consola os corações, devolve a tua alegria, para que eles possam louvar o teu nome com fé, confiando na tua vitória, porque os nossos olhos estão fitos em ti. Amém?